Olá, a paz do Senhor Jesus! No programa Lição de Vida de hoje, nós vamos conhecer o testemunho da irmã Lúcia Helena Tavares. Sua trajetória é uma prova viva do poder e da fidelidade de Deus, marcada por desafios inimagináveis e uma cura milagrosa que testifica o poder e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ela superou obstáculos humanamente impossíveis, incluindo um diagnóstico desolador, mas foi restaurada pela mão de Deus, que lhe deu uma nova vida. Em Salmos, no verso 118, no capítulo 118, verso 17, a palavra de Deus nos diz: "Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor." Então, prepare o seu coração para ser tocado, fortalecido, inspirado por essa história transformadora de fé e superação. O programa Lição de Vida já está no ar. Lúcia Helena Tavares nasceu em 17 de junho de 1944 na cidade do Recife, Pernambuco. Filha de José Francisco Tavares e Tarsília Maria da Conceição, sua vida é um relato inspirador de fé, resiliência e propósito divino. Desde jovem, Lúcia enfrentou desafios significativos, mas sempre contou com o cuidado de Deus para vencê-los. Em 2006, foi diagnosticada com um câncer agressivo que, segundo a medicina, lhe daria apenas 60 dias de vida. Sua trajetória é uma prova viva de que, quando tudo parece perdido, Deus pode reescrever a história para a sua glória. Todos os detalhes deste impactante testemunho você confere agora no Lição de Vida. Amém. Que honra receber a senhora, irmã Lúcia Helena. Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Paz do Senhor, Thalita, é um prazer imenso. Primeiramente, estar na obra do Senhor e acompanhada por você. Amém. Deus abençoe. Tenho certeza que Deus marcou aí essa noite, né, para que vidas possam ser alcançadas através do que Ele fez em sua vida. Então a gente vai começar contando um pouquinho da sua lição de vida, do seu testemunho, irmã Lúcia. A senhora nasceu num lar evangélico? Como é que foi o ambiente que a senhora cresceu? Eu não nasci no lar evangélico, mas na nossa casa tinha uma Bíblia, que eu sempre lia no livro de Marcos, me lembro bem. E depois, quando eu estava de 10 para fazer 11 anos, mas já era mais 10 anos, eu aceitei Jesus na igreja da Assembleia de Deus em Jiquiá. Que bênção! Então, tão jovenzinha, 10 anos, ainda estava entrando na adolescência, né? O que foi que a levou a aceitar Jesus tão jovem? Foi através de alguém? A senhora foi levada à escola dominical? Como é que foi? Ô Thalita, foi a campanha evangelizadora de Jiquiá, que nos visitava todo domingo. Eu achava lindo, principalmente quando os irmãos falavam línguas estranhas. E como criança eu queria imitar e não conseguia, né? Mas o Senhor, no dia 1 de maio de 1955, nós aceitamos Jesus, meus pais e todos meus irmãos. Que bênção, a salvação entrou em sua casa. Entrou na minha casa. Glória a Jesus. Queria que a senhora falasse sobre um outro momento muito marcante, que foi a experiência de ser batizada em águas. Mas antes houve o batismo com o Espírito Santo, né? Sim. Conte pra gente. Ô Thalita, naquela época a criança não entrava na ceia, não é? Só os membros que apresentavam o cartão. Sim. E aí eu pedi a saudosa irmã Maria, a mãe da irmã Judite, para ir para a ceia. Ela falou com o pai dela e depois ele falou com o presbítero e eu fui para a ceia. Na ceia, assim, sentada no degrau, perto no púlpito, passou o pão, eu me alegrei. Mas quando passou o vinho, eu comecei a me alegrar, ali Jesus me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o saudoso pastor Leôncio falou com o presbítero Manuel Gomes e disse: ela agora pode se batizar, que eu tinha sede pelo batismo. Jesus me batizou, já batizada com o Espírito Santo. Que bênção. E à época o pastor José Leôncio era diácono, né? Diácono, era diácono. Glória a Deus, era. Que bênção. E eu sei que Deus lhe fez muitas promessas, né? A senhora é fruto de inúmeras promessas, mas houve uma promessa marcante que a senhora recebeu no círculo de oração na igreja em Totó, né? Essa promessa é marcante. Eu queria que a senhora falasse como essas promessas impactaram, né, suas escolhas de vida.
Naquele tempo só tinha templo em Cavaleiro, Totó e Pacheco. Na segunda-feira era em Totó. E nós fomos para o Totó, inclusive com os irmãos da nossa irmã Judite. Nós fomos para o círculo de oração e lá o Senhor usou tremendamente o irmão e disse para mim, criança, me tratou como criança. Eu preciso usar as tuas mãos. Glória. Eu queria fazer, desde cedo, que eu queria fazer contabilidade. Aí eu disse, vai usar, porque eu não vou fazer Os cálculos tudinho, né? O Senhor disse, não é assim. É completamente diferente. E, de fato, foi diferente. Glória a Deus. No admissão, passei em primeiro lugar. E aí recebi uma bolsa de estudo para estudar os 4 anos, ginasial. Nos 4 anos, tirei boas notas. Recebi uma bolsa para estudar no Americano Batista. Sim. Científico. Eu estudei lá também. É. Que bênção. Agora, quando Deus lhe fez essa promessa, ele estava sendo bem específico para algo, que foi o curso de medicina, né? Desculpa, Pode falar. Thalita, eu não pensava que era medicina. Não, até então não. Não pensava, nunca pensei, Não porque tinha tinha passado pela medo sua de cabeça. sangue. Coisa. Eu nunca pensei. E o que foi que motivou a senhora, então, a fazer o curso? Mas aí, no Americano Batista, eu fiz o teste. Quando eu fiz o teste, passei para a área de saúde. Ah, entendi. Naquela época tinha as áreas específicas Era para assim, estudo? científico para a área de saúde, básico para advocacia, né? E o professor tinha também a sua especialidade. Eram os 3 cursos, clássico e... me lembro, mas era clássico e mais 2. Eu fiquei no curso de medicina. No curso de medicina. Foi. E Deus já estava trabalhando ali. Começou a trabalhar. Né, ele mostrando o querer dele, né, na vida da senhora. E teve uma história que eu tinha medo de sapo. Eu tive que operar um sapo. Tá entendendo? Entendi. E ali eu comecei, eu digo, olha, eu tinha medo. E como agora eu estou operando? Não é? Deus começou a lhe dar. Me dá a estratégia, né? Aí foi quando o professor disse, olha, você tem tudo para ir para a área de saúde. E vou dizer, você vai fazer medicina. E vou dizer mais, você vai ser uma boa cirurgiã. Glória a Deus. Que bênção. E o medo de sangue foi vencido Foi também. foi vencido. Mas muitas dificuldades se levantaram com toda certeza por conta da época, né, em que a senhora estava ali estudando, né? Dificuldades financeiras, dificuldades sociais. Eu queria que a senhora falasse pra gente. Olha, Thalita, a primeira dificuldade foi por eu ser protestante, né? Sim. Naquela época, né, protestante, e estava muito, assim, o uso de saia, mini saias, e as colegas ficavam perguntando porque a minha era comprida e criticando, fazendo algumas críticas, né? Mas sempre vencendo, né? E o problema financeiro. Mas Deus me ajudou, Glória. me deu estratégia. Apesar de sair do Cais de Santa Rita, muitas vezes, para o Americano Batista a pé, mas isso não me tirou o desejo, tá entendendo? E a coragem de enfrentar o curso de medicina na Universidade Federal de Pernambuco. Glória a Deus. Eu queria que a senhora falasse também, irmã Lucielena, sobre o seu primeiro emprego, porque foi algo de Deus mesmo, né? Conte pra gente. Foi o seguinte, eu terminei no dia 8 de dezembro de 1971, aquela criancinha que está nos braços ali, aquele foi o meu primeiro pré-natal e a primeira que eu fiz o pré-natal e fiz o parto, que é a primeira neta do saudoso pastor Leôncio, né, sobrinha da irmã Judite. E aí eu estava em casa, o motorista chegou, me levou para o JK e lá o superintendente do INAMPSE tinha uma situação que não aceitava e aí o Senhor me revelou a ele. Aí eu fui para o JK no dia 31 de dezembro, às 13 horas e 40 minutos, eu estava recebendo o meu primeiro emprego no INAMPSE, porque ele não cria e o Senhor me revelou a ele. E quando a senhora apareceu lá, ele viu que foi a pessoa que Deus tinha dito a ele, tinha dito a ele, tá entendendo? Glória a Deus. Que ele estava doente e não tinha perspectiva de vida e disse que se fosse curado, se recebesse, não morresse, ele ia beneficiar uma pessoa cristã. E aí quando ele, madrugada na UTI, ele sonhou, quando ele fez esse pedido, ele me viu
que era uma Lúcia Helena. Só não sabia o sobrenome, né? Depois de ser Lúcia Helena, chegou a Lúcia Helena que ele queria. E aí foi assinada minha primeira carteira, meu primeiro emprego no Sindicato de Tecelões de Moreno. Glória a Deus. E a senhora se formou em que ano? E como foi a experiência de se formar em medicina e iniciar a sua carreira? Um detalhe importante, a senhora foi a primeira médica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, doutora Luciana. Um marco, não é? É um marco. É um marco. Muito especial. Muitas dificuldades, muitas críticas, não queriam de jeito nenhum que mamãe deixasse que eu fizesse medicina, que eu fosse estudar, né? Não sabia o quê. Papai era tão desligado que ele dizia que olha aquela formatura que tem uma cobra de um lado e uma cobra do outro, entendeu? Mas eu passei muitas dificuldades mesmo. Tem pessoas que às vezes não acreditam, mas eu sei que passei muitas dificuldades. Para lanchar, eu tinha que ir de trem, sair de casa de 5 horas da manhã, apanhar um trem, para descer, pegar nesse tempo lá em Cavaleiro e descer aqui na Central e ir a pé para o colégio, o Hospital Pedro II. Então foram muitos sacrifícios. Muitos, incomparáveis. Muitas vezes eu tinha vontade até de desistir. Eu acredito. Mas pela madrugada ele me usava e me dava graça. Glória a Jesus. Porque ele tinha um plano, né? Na minha vida. Coisa linda. E como foi que a senhora conheceu seu esposo, os seus filhos, né? Como vieram depois aí da sua formação? Eu conheci depois que eu me formei, né? Me casei depois que me formei, tive 3 filhos, hoje eu tenho 4, porque um Jesus guardou, tenho 2 do coração. Sim. E o Senhor já disse a mim que eu sou mãe espiritual, sou mãe do próprio sangue e sou mãe do coração. Glória a Deus. Tá entendendo? E uma das coisas que me chama a atenção, Thalita, é que com 17 anos, o Senhor dizia assim, você vai chegar em muitos lugares e vai dizer, é ela, foi ela. Eu tinha 17 anos. Hoje, com 80, essa promessa ainda está se cumprindo. Glória a Deus. A honra e a glória para Jesus. Amém. A gente vai dar um pulo agora para o ano de 2006, Irmã Lúcia Helena. Foi quando a senhora foi diagnosticada com câncer agressivo, né? Eu queria saber como foi que a senhora recebeu esse diagnóstico tão difícil, né? Essa notícia difícil. Eu queria que a senhora, como médica, também detalhasse pra gente qual foi o câncer e também a gravidade dele. Olha, Thalita, eu não tive nenhum sintoma, não tive, até porque eu fazia ginecologia, né? Eu fazia sempre os meus exames pessoal, né? E nunca aconteceu, mas me deu uma dor. Mas o Senhor antes tinha me dito que eu ia passar por um processo que eu pensava que era outro departamento. Entendi. E que eu ia sofrer muito, mas ele estava comigo. E aí eu senti uma dor pélvica, falei com o meu ginecologista, ele disse, vá tirar uma ultrassom abdominal. Tirei, não deu nada. Lá a colega disse, Luciana, vamos fazer uma ultrassom da mama, uma mamografia. Eu digo, vamos. Luciana, você vai ter que fazer uma ultrassom agora. Aí na ultrassom a mamografia disse e a ultrassom confirmou. Foi terrível, porque fui muito criticada como uma ginecologista, estava tendo câncer, tá entendendo? Mas o Senhor sempre me fazendo promessas, que a doença não era para a morte. A própria colega que me atendeu, a oncologista, ela disse, olha, se prepare, viu? Você só vai viver 60 dias. A senhora já recebeu esse diagnóstico? Já, no dia que ela abriu, tá entendendo que teve assim uma discórdia de família, porque eu não abri o exame, deixei para ela abrir, e ela disse, olha, você vai ter 60 dias de vida, se prepare. Faça tudo o que você tiver que fazer, porque você só tem 60 dias de vida. Mas o Senhor sempre dizendo a mim que a doença não era para a morte, era para a honra e a glória do nome dele. Glória. Entendeu? Fiquei no estado terminal, mas o Senhor me curou no círculo de oração do Jardim Uchoa. Jesus me curou, fez uma transfusão de sangue em mim e hoje já vamos completar 18 anos agora. Glória a Jesus. Foi em 2017, né? 2007, vai completar 18 anos agora, no dia 30 de abril de 2025. E eu estou aqui com vida, com saúde, servindo ao Senhor, servindo com muito prazer na casa do Senhor. Entendeu? Hoje, com 80 anos, não faço diferença. Tenho meu culto doméstico de 2h30 até as 4 horas da madrugada no meu quarto.
Aleluia, que bênção, doutora Lúcia Helena. Quando Deus tem promessa, né? Ele cumpre, ele é fiel e poderoso. Eu queria que a senhora falasse como foi a reação da sua família, né, também. Quando a senhora recebeu esse diagnóstico, eu tenho certeza que a família e a igreja lhe apoiou muito em oração, lhe deu muita força para que a senhora conseguisse superar. Porque não é fácil receber a notícia que só tem 2 meses de vida, 60 dias de vida. Né? Uma médica, né, com tantos projetos. Justamente. Como é que foi a reação da família e o apoio que a senhora recebeu? Minha família reagiu com tristeza, né? Principalmente minha irmã, que estava comigo, foi uma tristeza para ela, foi terrível. Ela chorou comigo, se abraçou. Teve que parar o carro para me abraçar, tá entendendo? Meus filhos, entendeu? Principalmente essa que está aí comigo, o que Jesus guardou, deixou o emprego na época para me acompanhar na quimioterapia. Que eu já ia para a crioterapia, entendeu? Porque eu fiz a quimio e depois fiz a rádio. Quando eu ia para a crioterapia foi quando Jesus me curou. E o meu filho, que está em casa, me ouvindo agora nesse momento, ele me acompanhou detalhadamente. Eu tomando lá a quimioterapia e ele do lado de fora me esperando. Tá entendendo? Que ele ficou sem trabalhar também para quando um não cansasse, o outro ia comigo. Quem me acompanhou foi meus filhos, meus 2 filhos, homens. Bênção, né? Contar com o apoio da família. O seu câncer foi gravíssimo, né? Foi um carcinoma BRAF 5, com 6 metástases. 6 metástases? 6 metástases. Em outros lugares? Em outros lugares. Quando fala metástase é porque já está em outros lugares, está indo para outros lugares. Então, por isso, esse diagnóstico para o homem. O homem, Mas a última palavra é a dele, Aleluia. Jesus. Não é isso? Glória a Deus. Então, a senhora passou por todo esse tratamento. Passei. Não foi fácil. Não foi. Não foi fácil, não foi. A quimioterapia é agressiva, a radioterapia também. A radioterapia, não sei agora, mas naquela época eles marcavam o nosso corpo, como ainda tem corpo ainda tem marcas no meu corpo, chamado sem anestesia, sem nada. Era uma dor tremenda, aquela queimadura que dava. Sem anestesia. Mas Jesus dava graça. Lá mesmo na quimioterapia, eu ficava louvando o nome do Senhor. Meu Jesus, Tu és bom, glória a Deus. Tu és tudo para mim. E aí Ele me dava graça, me ungia, né? E eu tomava aquela quimioterapia. Como é bom servir a esse Deus, louvá-lo em todo o tempo, né? Mesmo em meio às dificuldades. Não é fácil a gente adorar em momentos difíceis, louvar em momentos difíceis, mas quando a gente se dispõe a fazer isso, Ele vai nos dando graça para suportar as dificuldades, né, doutora? Justamente, dá graça, dá. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando a gente, que está precisando aí de ouvir esse testemunho, de ver os feitos do Senhor na sua vida, para crer que Deus vai fazer na vida deles. Justamente. Tenho certeza disso. O que é que foi que mudou na sua vida depois desse processo que Deus lhe fez passar, doutora Lúcia Helena? Foi um processo difícil, mas que deixou um aprendizado, né? Foi muito difícil, Thalita, foi muito difícil, mas o que eu tirei foi que eu melhorei, que eu era uma crente muito braba, sabe? Como diz, não levava desaforo para casa, mas a partir daí, Jesus me transformou completamente e me deu mais amor pelas pessoas. Glória. Entendeu? Tem paciente que diz que vê em mim a paz, entendeu? Outro diz, a senhora é um anjo na minha vida. Mas depois que eu passei por esse processo, eu era braba, viu? Pense numa brabeza. Mas Deus transformou. Glória a Deus. Deixa um recado para quem está acompanhando a gente, que pode ser que esteja enfrentando uma situação difícil, impossível, um momento de sofrimento, de choro, mas que nesse momento vai receber algo de Deus, né, através da senhora. Vai, olha, uma coisa eu digo sempre, Thalita, a quem está passando por esse processo. Primeiro, ore, jejue, cante e leia a palavra. Está entendendo? Não desanime, porque o desânimo faz a fé enfraquecer. E nós não podemos. Muitas pessoas dizem assim, que passaram por esse processo, dizem assim, Lúcia Helena, depois que você me deu aquele conselho, eu estou até melhorando. A honra e a glória é para Jesus. Se Jesus quiser guardar, Ele prepara e guarda. Se não, Ele dá força, dá graça, dá unção, dá sabedoria para nós chegarmos até o dia da cura. É verdade.
Ele faz isso, porque ele é o mesmo, ele não mudou. Glória a Jesus. A senhora disse que os médicos lhe deram aí, a própria médica, né, deu 60 dias de vida, disse, olha, faça tudo que a senhora tem de fazer, porque já vá se preparando para ir para a glória. Mas Deus lhe deu a cura, né? Como é que foi a reação dela? Como é que foi a reação da sua família, dos médicos, dos colegas, da comunidade, né? Minha amiga, os colegas ficaram pasmos, né? Ficaram pasmos. Minha família amou, não é? E ela até hoje, ela não aceita. Não, você tem câncer, você é cancerosa. Não sou, menina, não sou. Tá entendendo? Inclusive, eu já disse até pra ela, tu não fica me dizendo que eu sou cancerosa não, que termina, eu só que vou assinar teu atestado de óbito. Porque você fica dizendo que tô, mas faz uns 4 anos que eu não vou mais pra ela. Justamente porque ela queria colocar assim, um ponto final que não existia, que isso é coisa, entendeu? De alguma coisa, não aceita, tá entendendo? Mas se aceitar ou não, eu estou aqui para honra e glória, a glória do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu queria que a senhora detalhasse como é que foi o trabalhar de Deus para a sua cura, doutora Lúcia Helena, porque a senhora disse que foi num círculo de oração, né? A senhora, mesmo adoentada, mesmo fazendo aí a quimio, né, a rádio, a senhora ia para a igreja e foi lá que Deus fez um milagre. Foi assim, Thalita, durante a quimioterapia, os primeiros dias são terríveis, até o nosso organismo se acostumar. Tá entendendo? Eu tomava de 21 em 21 dias. Tá entendendo? E aí veio o resultado do exame que eu já podia colocar e passar para a radioterapia. Mas as campanhas da área 8, que eu amo a área 8, todo dia eu tinha visita, 2, 3 visitas das irmãs do Círculo de Oração, que são muito minhas amigas. Meu Deus. Entendeu? E uma vez uma criança de 9 anos entrou no quarto, onde eu estava praticamente rente com a cama, e o Senhor disse para mim, por intermédio daquela criança não sabia, né? E disse para mim, mulher, eu estou vendo o teu sofrimento, mas eu vou te curar, vou te levantar desta cama. Tu vais andar e vai glorificar o meu nome, vai atravessar o oceano e vai contar do outro lado. Oh, glória a Jesus. Uma criança de 9 anos. Uma criança de 9 anos. Hoje ela já é casada, já tem filho. Aí eu suscitava, né? Não posso ir visitar você. Eu digo, venha, não tenho cara. Venha que aqui eu faço uma plástica na sua carinha para você me ver. Tá entendendo? Sempre levantando. Tinha pessoas que disseram que chegava chorando e saía sorrindo. Porque o Senhor me dava, era graça. Porque uma médica ginecologista com um carcinoma agressivo e ter que dizer que vai ficar boa e depois testificar que ficou boa, só a misericórdia. Só Jesus é quem faz isso conosco. Verdade. Não é isso? Então, minha família se alegrou, meus filhos se alegraram também. Não é isso? E para a honra e a glória do nome do Senhor, aonde eu chego, eu conto esse testemunho. Aonde eu chego. Está entendendo? Porque já se passaram esses 17 para 18 anos e eu estou aqui com vida, com saúde. Não é isso? É verdade. Sem luta, não. Rodeada de lutas. Sim. Mas com promessa de vitória. Amém. A senhora falava sobre a graça, né? Eu me lembrei do hino que diz, enquanto a vitória não vem, tem graça. E é pela graça que a gente vive, é pela graça que a gente suporta aí as adversidades, né, doutora Lúcia Helena? Não tem como a gente não se emocionar. Não se emocionar, não tem. Falando não os tem. feitos do Senhor. E foram muitos na sua vida, né? Depois dessa cura, Deus lhe levou para muitos lugares também, para a senhora contar o que Ele fez, né? Dê uma introduçãozinha aí pra gente. Onde a senhora foi? Depois a gente conversa mais sobre isso, mas eu quero ouvir. Pronto, eu fui para o Senegal, né? Fui para o Senegal. Do Senegal eu visitei Rufisque, fiquei em Betenhé, que era a base, e fui para Popanguine. Depois fui para Moçambique, que era um sonho que eu tinha de ir para Moçambique. E eu fui, lá também testifiquei. Tá entendendo? E em Portugal. Eu estive em Portugal e lá testifiquei. E em Israel, num culto lá em Israel, eu também testifiquei dessa bênção que o Senhor, dessa cura que o Senhor me deu. Tá entendendo? No Senegal, lá em Dakar, muitas pessoas aceitaram Jesus. E a menina que estava lá, a missionária Regina, disse que ainda hoje eles permanecem
na igreja. Ixi. Porque o senegalês é assim, é difícil receber Jesus, mas quando ele recebe, ele nos solta com facilidade. E a senhora chegou a contar esse testemunho e pessoas que estavam enfermas com câncer lhe procuraram? Não, assim, quando eu sei na igreja que tem, tá entendendo? Que no templo tem pessoas assim, eu me aproximo, converso, tá entendendo? E muitos recebem, muitos vêm para agradecer. E outros, que como teve um saudoso pastor amigo nosso, a própria família disse que ele recebeu a palavra, mesmo o Senhor dizendo que ia aguardar, mas ele ficou tranquilo aguardando a chamada do mestre. Glória a Deus, porque Deus trabalha como quer. Como quer, é verdade. Faz o que lhe apraz. E outra coisa, Deus trabalha com todos nós de modo diferente. Diferente, né? Com cada um ele tem uma particularidade. Exatamente, Não é verdade? Com certeza a senhora tem muito a fazer ainda aqui. Tem feito muito, né? Porque a gente vê a senhora sempre muito ativa na nossa igreja, né? Para a glória de Deus, né? Nos eventos ali, usando a sua profissão. Veja como Deus é. Fez uma promessa que ele ia usar as suas mãos. Minhas mãos, E tem usado também na igreja, minha querida, e pegar simplesmente 6.800 crianças. Todos os netos do saudoso pastor Leôncio, das filhas dele, passaram pelas minhas mãos. Todos os netos das filhas dele, tá entendendo? Inclusive a primeira neta e a primeira bisneta. Que coisa linda. É coisa que Deus faz, é o privilégio que Deus faz. E é um ministério também, dar de vida. Né? Às vezes eu olho assim no espelho e digo, Jesus, eu não mereço. Não mereço, não tenho, tá entendendo? Porque não é fácil uma pessoa protestante naquela época, pobre, negra, tudo isso. E Deus faz. Deus faz. Vou lhe pedir licença para a gente chamar um intervalo comercial. Pois não, esteja à vontade. Volta, a gente continua com essa conversa tão abençoada. Amém. Glorificando o nome do Senhor, Deus que faz milagres. Se você está precisando de milagre, creia nisso. Volto já já com lição de vida. Muito bem, nós já estamos de volta com o programa Lição de Vida. Quero dar as boas-vindas a você que chegou agora, a você que estava conosco desde o início do programa. Hoje nós estamos tendo a alegria de receber a irmã Lúcia Helena, a doutora Lúcia Helena, né? Que honra receber essa serva de Deus que tem um testemunho tão lindo e que está compartilhando ele hoje conosco. Tenho certeza que você que estava no primeiro bloco com a gente já recebeu de Deus e você que chegou agora vai continuar recebendo, viu? Vamos continuar aí conversando com a querida. Doutora Lúcia Helena, a senhora estava contando no finalzinho do bloco que muitas pessoas, né, filhos de pastores, filho do saudoso pastor José Leôncio, netos, passaram por suas mãos. Deus tem usado muito suas mãos. A gente sempre lhe vê nos congressos na igreja, nos eventos ali naquela área médica, né? Fale da importância desse trabalho. Há quanto tempo a senhora faz esse trabalho ali? Esse trabalho, Thalita, comecei na época do pastor José Leôncio, né? A esposa dele me chamou, a saudosa irmã Maria, para eu trabalhar devido a alguns assuntos, né? E eu comecei, já estou com 34 anos no departamento cooperando com muito orgulho, muito prazer e muita dedicação. O irmão da portaria diz, olha, falar aqui em congresso, já me lembro da senhora, mas é justamente pela minha dedicação, tá entendendo? Eu amo esse trabalho. Estou dando palestra para adolescente, que inclusive você já participou, né? Fazemos do adolescente, né? E hoje eu estou dando palestra para o PROAT, tá entendendo? Ajudando. Estive recentemente numa cidade aí do interior. Sim. E os irmãos disseram, olha, pastor, para o ano eu quero a doutora de novo. Porque glória. Quando eu entro para dar palestra, eu entro com o linguajar do povão. Sim. Eu não entro com o linguajar médico, eu entro com o linguajar do povão, de que está ali, que tudo entende, né? E tenho recebido muitas bênçãos, eu coopero na escola dominical do Industriários. A senhora é professora? Eu era professora, mas eu me afastei por conta de ter que chegar cedo, aquele negócio, eu estou só cooperando. E coopero no ciclo de oração do Jardim de Industriário, Vila dos Industriários, mas visito toda a área 8. Ô, glória! Toda a área 8, que eu amo aquela área, visito, tá entendendo? Porque se visitar uma e não visitar outra, ficam tristes, né? Aí eu visito e me sinto muito feliz no meio delas. Amém. Sua vida é um exemplo, né? E falando das palestras dos adolescentes que a gente
teve a oportunidade, privilégio, né, de estarmos juntas. A senhora fala, a gente nessa palestra, a gente traz informações sobre a nossa profissão, né? Justamente. E lá a senhora conta um pouquinho do seu testemunho, da sua história. Da minha história. E eles ficam muito assim, não preocupados, mas atentos. Sim. Porque um disse para mim, a senhora venceu, por que eu não posso vencer? Isso. Eu digo, orando, vá orando, não é? Obedeça ao seu pastor, obedeça ao seu dirigente, obedeça aos seus pais, obedeça aos mais velhos, que você vence. Não, mas eu também era pobre. Não era pobre, não estou rica não, mas hoje eu tenho o que Deus quis me dar. E eu trato com muito zelo aquilo que o Senhor me deu. Entendeu? E eu tenho muito amor pela obra do Senhor, Thalita. Eu tenho muito amor. Estou sem poder sair à noite por conta não tanto da vista e como dos assaltos, né? Sim. Mas se for durante o dia, eu vou. Tá entendendo? Vou para o círculo de oração. Pronto, esse ano já fui a 5 círculos de oração. Só esse ano. Oh, glória. Entendeu? Porque estava trabalhando, né? Mas teve um recesso. Mas eu estou na obra do Senhor. Não abro mão da obra do Senhor. Primeiro lugar, o reino de Deus. Entendeu? E eles acham assim, veem em mim uma pessoa que naquele tempo venceu, porque hoje não pode. Com a internet, o culto jovem, não é? Muitos presbíteros jovens, não é? Dando orientações, eles pedem oração, colocam no caderno da oração o nome, para Jesus ajudar. Eu recordo da senhora lá falando para eles, muitas meninas novinhas, né, que a maioria das meninas gostam dessa área de saúde, né? Ficam atentas. Atentas. Eles ficam atentos mesmo. É um projeto, um trabalho muito bonito que o Departamento de Adolescentes faz, né? A gente fica na área de comunicação. Justamente. E a senhora na área de saúde. É uma bênção, né? E Deus lhe dando esse privilégio de falar para várias gerações. Não é? A senhora já parou para observar o que Deus fez lá, fez a senhora escolher essa profissão, né? Para a senhora trabalhar na obra dele e fazer com que outras pessoas também se interessem dentro da obra dele. É um privilégio, né? Justamente. A senhora hoje olhando para toda a trajetória de vida, né? Tudo que a senhora já viveu, tanto no campo profissional, espiritual, os milagres que a senhora viveu. O que a senhora acredita que Deus queria lhe ensinar ou realizar em sua vida através de tudo, né? Além de a senhora mencionou no bloco anterior que Deus amoleceu mais o seu coração, né? Mas o que mais ficou de toda a sua trajetória, desses 80 anos bem vividos? É assim, Thalita, às vezes eu olho no espelho, elétrica, você é elétrica, mas o que deixou assim mesmo foi o cuidado da Trindade comigo, entendeu? Viajo, estava trabalhando em escada, viajava para a escada e voltava, tá entendendo? Muitos diziam, pare, mas eu não podia parar, não é? Porque Deus estava comigo, me dava força, graça, unção, sabedoria. Sim. Não é isso? Tenho tido muitos livramentos, porque Ele está comigo e quando Ele está conosco, Ele nos livra, não é isso? E na profissão, eu vi muitos, hoje, pastores, missionários, né? E passaram pelas minhas mãos, fui a primeira pessoa a ver. Isso eu vou dizer a você, não é uma exaltação. Humildemente eu agradeço a Deus de ter peguei muitos pastores hoje, evangelistas, entendeu? Presbíteros, missionários. Glória a Deus. Eu vi primeiro do que a mamãe. Coisa linda. É lindo, né? Vi primeiro pela mamãe. Dei uma tapinha primeiro do que a mamãe, porque tem que chorar, né? Então dei uma tapinha primeiro do que a mamãe. E isso me deixa, não orgulhosa, mas me sentindo humilde, com muita humildade, aceito esse prêmio, este presente, esta honra que Deus me deu. Aleluia. E eu fico muito feliz mesmo. Que bênção. E a senhora é um exemplo para as novas gerações e também para quem conviveu com a senhora na época da faculdade. No bloco anterior, a senhora falou que sofreu uma certa discriminação por servir a Cristo. Justamente. Não é? Mas os seus colegas hoje lhe veem como um exemplo, né? Queria que a senhora falasse sobre isso. Colegas influentes hoje na medicina, né? Eu tenho muitos colegas influentes aqui em Recife. Muitos mesmo, em São Paulo também.
tinha em Santa Catarina, tá entendendo? Eles hoje me tratam como um bebê, tá entendendo? Me amam, tá entendendo? Me amam mesmo, meus colegas hoje me tratam muito bem, tá entendendo? Eu agradeço a Tereza, que é a nossa chefe, né, dos eventos. Que se reúnem, Se reúnem. A turma. Se reunia de 5 em 5 anos, passou para um ano, todo ano, e agora são durante o ano, 2 vezes, inclusive uma já foram para o exterior. Olha. São duas reuniões por ano. Tá entendendo? Vem gente de todos os lugares para aqui, e quando a gente, outra vez, nós vamos para lá. Tá entendendo? E você vê, não tem quem diga que tem a idade que tem. Pelo carinho, como colegas mesmo que são muito influentes aqui, abraça, beija a gente com todo respeito, tá entendendo? Cuidam bem da gente. Que coisa a nossa turma é conhecida no Brasil como a turma mais unida da Universidade Federal de Pernambuco. Formaram-se em que ano, doutora Lúcia? 1971. Eu completei 53 anos de formada. Eita, que bênção. O meu anel, que está, minha filha pediu para resolver lá o negócio para mandar fazer o dela. Quem me deu foi a igreja. O meu anel de formatura, quem me deu foi a igreja. Coisa linda. Assembleia de Deus de Pernambuco. Coisa linda. Entendeu? Não porque ele hoje é presidente, mas devo tudo isso ao pastor Ailton José Alves, que tomou essa iniciativa junto com o pastor Leôncio, o pastor Isaac Martins, todos dois de Saudade da Memória, e me deram a coisa mais linda. É um bem que é guardado debaixo de 7 capas, entendeu? Porque foi a igreja, o suor dos irmãos da convenção, que me deram aquele presente que eu não tinha condições de comprar. Entendeu? E eles compraram. Eu ficava pensando como era que eu ia me formar. Que eu não tinha como comprar meu anel. Papai não podia. Entendeu? E eu usei. No Geraldão foi o maior número de pessoas, porque o pastor Leôncio lá alugou 12 ou foram 3 ônibus para ir para o Geraldão, para ver Lúcia Helena Tavares. Oh, glória a Deus. Que coisa linda. Recebeu o diploma de médica. A primeira médica A primeira médica da Assembleia de Deus de Pernambuco. Eu honro com muito prazer. Que privilégio receber a senhora grande, aqui. imenso, é imenso. Para ouvir o seu testemunho. É um testemunho de cura, mas um testemunho também de uma profissional que honrou a Deus durante a faculdade, durante a sua formação, porque hoje é tão difícil para o jovem que entra na universidade, né, doutora Lúcia Helena? Mas Deus, o Deus que abre a porta, Ele é conosco até o final. Se a gente honrar Ele. É verdade. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem agora para os jovens. Os jovens. Para quem está aí, quer entrar na faculdade, ou quem já entrou na faculdade, está enfrentando desafios que a senhora enfrentou, né? Mas que permanece fiel. Queria que a senhora desse esse recado. Porque quando a gente honra a Deus, Deus nos honra. E a senhora é uma prova disso. Justamente, Jovens, como eu já falei, a melhor coisa é você se humilhar diante de Deus, orar, jejuar e ler a palavra. E honrar. Porque você honrando, você será honrado. Porque Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ontem, Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. E Ele não nos deixa. Passei por situações que eu digo, é agora que eu não vou mais resistir. Mas Ele me dava força, me dá força, graça e me alimenta, às vezes, espiritualmente. Só na minha mente, Ele trabalha na minha mente o que eu devo fazer. E eu faço, e até hoje eu posso dizer, com muita humildade, dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Mas não é fácil, é difícil, mas com Ele tudo vai bem. Oh, glória. Amém. Receba essa palavra, você que está aí nos acompanhando. Muitas emoções, né? A gente já chorou aqui, já sentiu a presença de Deus, já nos emocionamos com os feitos dele na vida da senhora. Mas essas emoções não param por aqui, viu? Segura o seu lencinho aí, porque no nosso programa nós temos um momento de homenagem. A nossa produção preparou uma homenagem muito especial para a senhora. Pessoas que
querem lhe deixar um recado bem especial e a gente confere tudo isso agora, juntos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que estou aqui participando desta grande homenagem e honrosa homenagem que estão fazendo à nossa querida e amada doutora Luciana. Essa mulher guerreira, lutadora, ajudadora, amiga, está sempre do nosso lado, nos ajudando. Quero agradecer, porque eu também faço parte dessa história. Conheço há muitos anos, desde que ainda ali em Areias, ela participava conosco da comissão. Tive a honra de tê-la como componente da comissão Olimpíada dos Industriais. E ela sempre está conosco aqui na Rádio das Tropas, ajudando em oração, aleluia, com seus testemunhos, com as suas bênçãos. E para mim é uma grande alegria participar desta grande homenagem a esta mulher guerreira. A paz do Senhor, minha irmã. Quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade e esta homenagem que estamos dedicando para você. Porque na realidade você sempre nos deu um exemplo como criança e como jovem servindo na casa do Senhor, dedicada, e isso nos incentivou e nos ensinou a servir a Deus. Você sempre foi um exemplo na família. Temos o prazer de ter você, uma pessoa que se dedicou aos estudos, galgou uma grande função, um curso de responsabilidade, e assim nós agradecemos a Deus por você. A paz do Senhor para todos os amados. Hoje é um dia tão lindo, onde a minha amiga, doutora Lucelena, como carinhosamente eu a chamo de Leninha, quando temos o privilégio de sermos amigas desde a nossa juventude. E até hoje o Senhor tem nos ajudado. Falar sobre Leninha é uma coisa espetacular. Minha amiga é uma guerreira, lutadora, uma mulher santa, intercessora, amiga, ajudadora. Quando nós precisamos, ela sempre está de prontidão. E me lembro quando ela passou por tantos processos, mas o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tem ajudado a nossa amiga. Portanto, minha querida, neste dia que é um dia tão lindo para você, fico feliz e pedindo que o Senhor Deus de Israel continue te abençoando. Me constitui um privilégio estar aqui falando quanto você é especial para a nossa família. Sua trajetória de vida nos inspira a cada dia sermos melhor. Sua jornada com Cristo nos mostra o quanto Ele é fiel em sua vida. Recordo-me do seu desejo de infância em ser médica. Aos 27 anos, Deus cumpriu o desejo do seu coração, dando-lhe o título. E ainda honrou com a primeira médica da Assembleia de Deus do estado de Pernambuco. Minha irmã, louva a Deus por tua vida. Sinto-me privilegiado por te ver testificando da grandeza do nosso Deus. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Sua jornada de vida nos traz grandes lições. A grande mulher de Deus que és, uma irmã amiga, foste uma excelente filha, és com certeza uma grande mãe. Foi uma trajetória de muitas lutas, mas Deus nunca te deixou só. Creia, minha irmã, a jornada ainda não acabou. A estrada é longa. Grande coisa Deus fará por ti. Não tenha dúvida que de todas as boas palavras que falaram ao Senhor, tudo se cumpriu. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou a irmã Raimunda. O que falar de Lucelena? Ela foi a médica que trouxe os meus netos ao mundo. E eu e a minha família temos uma gratidão muito grande por ela. Obrigada, Lucelena, por você ser uma guerreira. Ser uma guerreira. E eu agradeço a Deus pela nossa amizade.
não é? Você já passou por muita luta, muita guerra, e eu passei também, mas nós continuamos firme e forte na presença do Senhor. Eu desejo que ela seja muito feliz, muito abençoada, juntamente com toda a família dela, que toda a nossa família ama a doutora Lucelena. Eu te amo em Cristo Jesus. Que coisa linda, olha a emoção da doutora Lucelena, da irmã Lucelena, que homenagem linda, né? A senhora merece, viu? Obrigada. E eu quero aproveitar para agradecer a Solange Braz, que é a dirigente do Círculo de Oração. Irmã Solange, muito obrigada aí por ter enviado a sua mensagem para a doutora Lucelena. Também ao irmão, né? Paulo Geraldo, que é irmão da nossa convidada de hoje, deixou aí o seu recadinho, mandou para a nossa produção esse vídeo tão especial. Tereza Borges, que é uma amiga muito especial da irmã Lucelena. Muito obrigada, querida, por ter nos enviado o seu vídeo. Também queremos agradecer ao Carlos Tavares, que é um outro irmão da doutora Lucelena, que mandou aí essa mensagem tão linda, tão emocionante. Fez uma retrospectiva aí, né, da trajetória da irmã dele, dos momentos vividos, dos desafios e das vitórias que Deus concedeu a ela e à família, né, consequentemente. E, por fim, a Raimunda Araújo, irmã, amiga, que a família dela também, as netinhas passaram por suas mãos, né, como ela falou. Muito obrigada a todos que homenagearam a nossa querida irmã Lucelena. Eu queria que a senhora falasse dessas pessoas, irmã Lucelena, que fizeram essa homenagem tão linda, né? Os seus irmãos, fale aí, detalhe aí pra gente quem são essas pessoas e a importância delas para a sua vida. Olha, se fosse para convidada, tinha que ser uma semana dos meus amigos, né? Minhas clientes, né? As pessoas que eu sempre tratei. A Solange é uma grande amiga, já foi dirigente lá da comissão, hoje é de Barra do Caçote. Paulo é meu irmão, é o segundo, depois de mim, o que faleceu é ele. Carlos, eu praticamente criei. E quando mamãe descansou dele, me deu ele para eu criar. A senhora tem quantos irmãos, doutora? Nós éramos em 9. 9. Hoje nós somos em 4. 4. A Tereza Borges foi minha amiga desde do templo da Encruzilhada. Carlos, como eu já falei, meu irmão, que eu criei praticamente. Raimunda, uma grande amiga que nas minhas horas de muita amargura, ela me botava no carro com meus filhos e a gente ia se esconder de problemas de família, entendeu? Devo muito a ela. Ela é a mãe do saudoso pastor Ricardo, né? Isaac Ricardo. Peguei os filhos dele também. E estou muito feliz com meus amigos. Se fosse, como eu disse, se fosse dar oportunidade a todos eles, era para passar uma semana. Ainda tava seu bloco todinho de depoimentos. Eu agradeço a eles de coração. Essa guerra que eu sempre venço é porque Jesus está comigo. Porque se Ele não estivesse, eu não estaria mais nem aqui. Mas o Senhor tem me ajudado, tem me guardado. E eu digo sempre, o Senhor tem dito para mim, eis que eu conheço as tuas obras. Tenho visto Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Abri uma porta, ninguém fecha. E eu estou sempre contigo. E Ele tem sempre estado comigo. E eu agradeço a todos eles de coração. E não coloquei, não colocaram o tempo para mim, que não colocaram mais pessoas, porque o tempo é pouco, é pequeno para o nosso, certeza. Não é isso? Mas eu estou muito feliz, todos são meus amigos. E as outras dirigentes também, muito minhas amigas. Se eu não for para uma, não for para outra, ficam, por que não veio? Por que não veio falar? Por que não veio louvar? E assim eu louvo a Deus por essa escolha que Ele fez em mim. Né? Me escolheu para ser a primeira médica evangélica da Assembleia de Deus de Pernambuco. Até hoje não abro mão da minha igreja. Glória a Deus. Entendeu? Amo meu pastor, agradeço ao pastor Ailton José Alva, a Judite, a nossa irmã Judite, que vi pequena. Sim, entendeu? A senhora foi criada junto entre os filhos do pastor. Os últimos filhos do pastor Leôncio, fui eu que coloquei o nome. Dos mais velhos não, mas os mais fui eu que coloquei, escolhi. Ela quando engravidava dizia, menina, chamava Mofio. Mofio,
escolhe o nome desse menino, não sabia qual era o sexo, de menino e de menina. Tá entendendo? O filho dele tem um que aonde encontra diz a todo mundo, essa tá aqui, olha, foi ela que escolheu meu nome. Ô, Glória, que bênção. E eu estou muito feliz. Amém. A senhora vai ficar mais feliz ainda com esse momento tão especial aqui do nosso programa, que você que acompanha já sabe, que é o momento da Caixa das Lembranças. É onde nós trazemos para os nossos convidados um objeto, alguma coisa que lembre algo especial, algo marcante, que traga uma lembrança especial. Então, você que acompanha o programa já sabe, a doutora Lucielena, a irmã Lucielena, já está com a caixa. Eu quero que a senhora abra para ver o que é que tem nessa caixa. Caixa das Lembranças. Pode abrir. Primeiro eu vou falar bem rápido. Eu acho que o que está aqui é o livro que eu ganhei, O Papagaio de Ouro. Que quando eu passei numa admissão, eu fui laureada e ganhei esse livro. Procuro ele, mas vou arrumar porque, tá entendendo? Mas eu vou ver o que é. Eu acho que é uma outra coisa muito marcante. Talvez não seja o livro, mas é uma coisa muito especial. Se fosse me pedir, eu ia procurar o meu livro, Papagaio de Ouro. É para ser uma surpresa, vamos ver. É para ser uma surpresa para a senhora. Não acredito. Olha que surpresa emocionante. Olha. É o anel que a senhora comentou lá no início do segundo bloco, que a senhora ganhou da igreja. Foi muito sofrido para ele chegar no meu dedo. Coloque aí, que coisa linda. Não uso ele para canto nenhum. Não uso, tá guardado. Foi a igreja. E a igreja, a Assembleia de Deus, obrigada por ter me dado esse presente. Muito obrigada, pastor. A convenção, a todos os crentes da Assembleia de Deus de Pernambuco. Amém, minha querida. A senhora merece. Obrigada. Coisa linda, né? O anel de formatura da doutora Lucielena. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Um programa muito especial, né? A gente se sente muito feliz em tê-la conosco. Quero agradecer, né, a sua presença em nome da produção e deixar o espaço para a senhora agradecer em rápidas palavras, para a gente também orar, mas fique à vontade. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, ao nosso pastor, que tenho certeza do consentimento dele, da nossa irmã Judite, de todo o ministério da igreja, de todos os membros da Assembleia de Deus de Pernambuco. Estou muito feliz, não mereço, mas quando Deus quer, como o irmão diz, está querido. É isso, eu estou aqui à disposição. Amém. A senhora pode orar? Posso. Nós, por favor. Senhor amado que estás no céu, te agradecemos por esta oportunidade, por este momento, Senhor, que Tu tens nos concedido. De alegria vem choro, mas é de alegria, Senhor, de recordação dos que podiam estar aqui, não estão, mas estão na glória. Agradeço por Thalita, pelo irmão Ricardo, por toda a produção. Deus continue abençoando com bênçãos materiais e espirituais, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer, doutora Lucielena, pela honra e privilégio de poder trazer aí para quem está precisando ouvir o seu testemunho, a sua história de vida. Que Deus lhe abençoe e dê muita saúde, amém, que a gente possa lhe encontrar muito aí nos eventos da igreja, usando as suas mãos para a glória do nome de Deus. Amém. Viu? Deus lhe abençoe. Amém. E eu quero agradecer a você que está em casa, você que está nos acompanhando de repente no seu trabalho, mas que não perde uma lição de vida, né? Você é muito especial para a gente. Nosso programa vai ficando por aqui. Nós esperamos você no nosso próximo encontro. Com certeza Deus vai continuar falando com você através do Lição de Vida e da programação da Rede Brasil. Não se esqueça, a palavra do nosso Senhor Jesus é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.